Me diga uma coisa, você já se perguntou qual atributo do caráter de Deus é o que mais lhe toca, é o que você mais admira, é aquele que mais prontamente arrebata o seu coração, por assim dizer? Eu lembro que há alguns anos uma amiga comentava que ela pôde ter um amor novo, digamos assim, por Deus, quando o Senhor se revelou a ela como alguém incorruptível. Deus, ele é incorruptível. E isso foi muito importante para aquela amiga. Agora há pouco eu estava presa num engarrafamento e aproveitei para falar um pouquinho com Deus dentro do carro e voltei a pedir a Deus algo que eu tenho pedido talvez com um pouco mais de frequência ou de insistência até nas últimas semanas, nos últimos meses. Provavelmente não é o que você está pensando, mas é um tipo específico de sabedoria que eu reconheço precisar muito. E enquanto eu estava ali no carro falando com Deus e pedindo isso e aquele silêncio, veio uma frase ao meu coração, que na verdade é um texto da Bíblia. Deus sabe dar coisas boas àqueles que lhe pedem. Deus sabe dar coisas boas àqueles que lhe pedem. Isso está lá em Mateus 7,11, quando Jesus está ali falando com os discípulos sobre a oração e ele fala assim: se vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial não dará coisas boas aos que lhe pedem. No texto de Lucas, isso está lá no capítulo 11, Lucas é ainda mais específico, ele fala: quanto mais Deus não vai dar o Espírito àqueles que o pedem. Não há nada melhor que Deus possa nos dar do que Ele próprio, do que a sua própria presença através do Espírito Santo. Mas eu pude ser lembrada hoje que esse é um dos atributos do caráter de Deus. Ele sabe dar coisas boas a quem o pede. Ele é bondoso e ele é generoso. Eu costumo dizer que quando Deus decide nos abençoar, Deus decide nos dar algo, ele não dá em conta-gotas. Ele é generoso naquilo que ele dá. E eu achei muito interessante, acho muito interessante esse verbo, Deus sabe dar. Ele tem o que a gente chama de know-how para dar coisas boas. Nós achamos que sabemos dar coisas boas. Sabe aquela situação de você comprar um presente para um aniversariante, uma amiga, e às vezes não é uma pessoa tão próxima, você não conhece muito bem os gostos, você acaba dando algo que não tem nada a ver com a pessoa. Deus nunca vai fazer isso. Ele nunca vai nos dar algo que não tem nada a ver com a gente, que não era o que a gente estava precisando, que era mais ou menos adequado, não. Ele sabe dar, ele sabe quando dar, ele sabe o que dar, ele sabe como dar, assim como ele sabe tirar também, e ele pode fazer isso. Foi isso também que Jó reconheceu. E outra coisa que me toca muito, isso já há de muito tempo, talvez porque foi a primeira coisa que eu aprendi sobre Deus, é que ele cumpre aquilo que ele fala. Deus não mente, Deus não muda. Isaías 26:4 vai dizer que ele é uma rocha eterna, ele é uma rocha perpétua e por isso a gente pode confiar nele. E isso me deixou muito encorajada a confiar que ele sabe dar coisas boas a quem o pede. Isso deve animar o nosso coração a pedir e a crer que ele ouve, que ele responde e que do jeito dele, no momento dele, porque ele disse que assim faria, então ele vela pela palavra dele para a cumprir, a gente pode pedir e até lembrá-lo, por que não? Senhor, o Senhor sabe dar coisas boas a quem te pede e é por isso que eu estou pedindo. E se o que a gente estiver pedindo não for bom, ele próprio vai se encarregar de mostrar que não o é e vai nos apresentar uma proposta, uma alternativa muitíssimo melhor, porque ele é Deus, como diz a expressão, ele é bom e ele sabe amar. Deus sabe dar coisas boas a quem o pede. Deus te abençoe.